É. Atos capítulo 10, irmãos. Aqui é um texto que fala da conversão de um oficial romano chamado Cornélio. Eu queria só que a gente usasse esse texto para iniciar o final da nossa lição sobre o batismo, pensando em algumas coisas que acontecem aqui, né? Atos capítulo 10. Todos acharam? O meu PowerPoint aqui está no seu texto anterior. Então vamos lá. Todo mundo abriu? Todos acharam? Atos 10, irmãos. Vamos começar aqui do início, literalmente. Diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Primeira informação, é um gentio. Não se trata aqui de um israelita. Então é alguém que não é circuncidado, obviamente. Uma pessoa fora da aliança. Deu para entender? Primeira parte. E quem era esse homem? De alguma maneira ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. E que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. É interessante isso porque você percebe que mesmo um gentio, de alguma maneira, alguma revelação de Deus chegou a ele. A gente fica se perguntando assim, mas como é que Deus vai fazer, né? Lá a gente gosta de usar os exemplos da África, né? Da Amazônia. Mas aqui você tem um centurião, alguém de alta corte, ou seja, alguém proeminente. Nós estamos falando de alguém que são poucas pessoas que têm acesso a ele, mas de alguma maneira a revelação de Deus chegou a ele. E isso meio que tocou no seu coração, que o motivava a ser piedoso, temente a Deus, inclusive orando a Deus. Só que isso ainda não revela uma transformação aqui. O texto continua. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse. Então olha só que interessante. Ele tinha uma revelação especial de Deus, ele sabia da existência do Senhor, isso motivava na sua vida a ser uma pessoa de acordo com essa revelação, e Deus lhe deu uma revelação ainda mais especial, porque o anjo de Deus veio ministrar-lhe. Se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. É aqui que muitos católicos vão dizer que a salvação é possível pelas obras. Porque se diz, as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Ou seja, isso é o garantidor do que está acontecendo com ele. Ele não foi salvo pela graça. Ele foi salvo pelas esmolas. Mas é o pensamento católico, né? Mas esse pensamento católico pode ser inverso também. Pode ser as maldades. Ele poderia ser mal, poderia ter chegado também, entendeu? Mas essa é a reflexão que você tem que fazer. Você está refletindo corretamente, mas como é assim, né? Então, às vezes, você pega um texto isolado e quer fundamentar uma doutrina simplesmente assim, pera, meu filho. Por isso que eu estou analisando o versículo, é um gentio, né? É alguém que está fora da aliança de Israel nesse contexto. Ou seja, se tem alguém que não é salvo, é o centurião Cornélio. Ele não é salvo. Hã? Porque ele é gentio. Porque ele é gentio. Ele está fora. A gente também escuta muito isso, né, pastor? Uhum. A gente escuta de pessoas que estão fora da igreja, que não são convertidas, que fizeram isso e aquilo. Uhum. Diz assim, eu conheço pessoas que são muito mais crentes do que aqueles que estão Sim. dentro. Mas o que eu observo em Cornélio, e os estudiosos vão dizer aqui, é que o início do texto ele revela um resumo do que vai acontecer depois, né? Então Deus o transformou, Deus o impactou, e por causa disso, as suas atitudes eram diferenciadas. Não as suas atitudes diferenciadas o transformaram no nome de Deus, mas porque ele era um homem de Deus, as suas atitudes eram diferenciadas. Ou seja, não é a obra que vem antes da salvação, a obra vem depois da salvação. Diga, meu querido. O verso 2 é claro, né? Esse homem era piedoso e temente a Deus. Sim, Então A gente deve ver o 1 e o 2 como um cabeçalho, né? Mas você acha que ele foi proselitado pelos judeus? Porque o texto disse que ele estava orando por volta das 3 horas, né? Do costume judaico, né? Havia um misto, né? A revelação era parcial,
Não, eu falo por causa do horário. É. Esse era o horário que os judeus Sim. faziam suas orações. Porque o conhecimento dele é igual ao conhecimento de Lídia, né? Era um conhecimento limitado. Então você vê que Lídia, por exemplo, ela estava orando a Deus, né? No mesmo contexto, quando os missionários chegam e anunciam para ela a palavra do Senhor. Aí ela vai e se converte, né? Ela e toda a sua casa é batizada, aquela história toda. Então, existem porções do conhecimento de Deus vindo da religião ou vindo do próprio Deus diretamente. O eunuco também era de Filipe, que estava lendo as escrituras. Mas Sim, não era sim. judeu. Então, sempre existe uma porção em algum lugar. Sempre haverá uma revelação de Deus em algum lugar. Seja ela natural, seja ela especial, Deus sempre vai deixar um testemunho de si mesmo. Eu acho que o que é importante de observar em Atos dos Apóstolos é que essa é uma verdade, né? Deus sempre deixa um testemunho de si mesmo. Mas é sempre importante a gente verificar o livro de Atos dos Apóstolos como um aspecto transitório. Tudo aqui é transitório. A gente está saindo da antiga aliança para a nova aliança. Então, muitas coisas em Atos dos Apóstolos estão nessa transição, né? É o Jesus que subiu aos céus, mas que aparece a Paulo, né? São os apóstolos e os presbíteros trabalhando juntos, né? Então você sempre você está ali numa transição, porque depois de Atos dos Apóstolos se firma um aspecto ordinário da igreja. Já não tem mais apóstolo, tem o quê? Presbítero. Cristo não se manifesta mais presencialmente, porque ele se manifesta através de quem? Do Espírito Santo, terceira pessoa, né? Então essas ideias a gente vai percebendo agora a partir de Atos, principalmente no restante do Novo Testamento. Então o que o texto diz? Então Cornélio fixou aquela coisa toda, envia mensageiros a Jope, manda chamar Simão, e a gente sabe que Pedro é o quê? Pedro é judeu. E Pedro até então não entendia o conceito que o evangelho seria enviado a todas as nações gentias por meio da graça do Senhor Jesus. Ele era um judeu e ele tem essa visão, vai acontecer aqui uma visão, ele vai ter uma visão, e Deus vai dizer basicamente, não consideres impuro aquilo que eu tornei puro. Ou seja, eu considerei o meu povo entre os gentios. Esse é o sentido de igreja. O povo de Deus agora não está mais restrito a uma questão geográfica, política, nacional, mas mundial. O povo de Deus agora é de todas as regiões desse mundo. Ele está ali. Sempre foi assim, mas essa é a ideia. Então, dito isso, meu querido, o anjo se retirou e ele fez o que fez. Então, diz aí, os enviados chegam, Pedro vai com eles, e aí eu quero que você vá lá no 44 agora, no final dessa história. Então, veja, então Cornélio ele vai ter uma experiência com Deus de transformação, de salvação, e a grande pergunta é, o que acontece com um gentio convertido ao Evangelho? Vamos lá. 44, todo mundo achou? Ainda Pedro falava essas coisas, porque Pedro ele está falando da palavra do Senhor, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Lembra que eu disse para vocês que, para mim, para nós, o grande direcionador da forma do batismo precisa ser a vinda do Espírito Santo? Aí eu pergunto para você, como é que o Espírito Santo veio? Aqui no texto. Como todos os outros que eu já mostrei. Ele veio o quê? Ele caiu. Ele veio sobre. Por que nós batizamos por expressão? Sobre. Ok? Esse é um aspecto principal. Caiu sobre todos o Espírito Santo que ouviam a palavra. Então veja, meu querido, que a vinda do Espírito Santo está consoante a pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ora, se a fé é um dom do Espírito, o Espírito Santo tem que estar lá para poder aplicar essa fé. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do... Então veja, eles eram da circuncisão, eles eram judeus. Eles admiraram-se que agora um gentio tinha sido alcançado pelo Evangelho. Pois os ouviam falando em línguas, e engrandecendo a Deus. Olha, o que aconteceu com Cornélio aqui foi um mini Pentecostes.
Porque o que aconteceu no Pentecostes? O Espírito Santo veio sobre eles e eles passaram a falar outras línguas. Isso é em Jerusalém. Agora, em Atos 10, nós estamos falando que o Espírito Santo veio sobre aqueles que ouviram a palavra, eles passaram a falar em outras línguas, mas agora no contexto gentio. Então, a partir de Gênesis 10, a partir de Atos 10, o que você vai perceber é que a promessa de Deus que veio sobre Jerusalém, sobre aqueles que ouviram naquele momento do Pentecostes, Atos 2, é a promessa que se estende também aos gentios da mesma maneira. É por isso que nós, meu irmão, somos participantes dessa mesma realidade. É isso que está acontecendo aqui. E aí o que diz o texto? Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? É uma pergunta interessante, uma pergunta retórica, né? Ora, se alguém recebeu o Espírito Santo, ele pode recusar a água? Pode, irmão? Não, porque é uma consequência Já foi selado. natural. Ora, se você recebeu o Espírito Santo, se o Espírito Santo veio sobre você, o que virá agora como símbolo dessa realidade? A água virá também sobre você. Mas atente-se para a palavra importante aí. Qual é a palavra? A palavra é recusar. Recusar. Pense comigo o que essa palavra significa. Pense aí o que significa recusar. Não deixar dar. Não deixar dar. Não, mas por que você pensa assim? Como é que se recusa alguma coisa? Falar não. Não, o texto está falando de recusar o quê? A água. Recusar uma coisa. Ok? Água. Como é que você recusa alguma coisa? Mas você não quer por quê? Não, sim, mas não é para espiritualizar. Eu quero que você entenda o significado da palavra. A imposição humana. Quando que se recusa alguma coisa? Quando não quer. Você se... Quando você não aceita aquela coisa, a acusação, no caso. Que coisa? Quem foi que fez essa coisa? Alguém te ofereceu alguma coisa. Olha aí que interessante. Você recusa o quê? Algo oferecido. Não é uma coisa óbvia isso aí? Ou não é? É. É ou não é? É. Tá. É muito Olha. óbvio. É. Não, mas a obviedade não é tão óbvia assim. Eu te pergunto o seguinte, Thaisa. A gente joga. Se você fosse uma batista, né? Defende a imersão. Como é que dentro da casa de Cornélio você vê essa ideia de recusar? Se eu defendo a imersão. Mas eu só vejo de um jeito. Alguém trouxe a água. Pode alguém recusar a água? Eu trouxe. Como é que eu trago um vinho? Como é que eu trago... Tem como? Tem como eu trazer o vinho? Tem como eu trazer o vinho? Nesse caso, a pessoa iria até a água. Mas é isso aí. Aí o verbo recusar aqui é interessante, porque mostra que a água foi levada até eles, não que eles foram até. Eu acho isso interessante. Eu acho que essa é uma reflexão que vocês deveriam fazer. Porque isso está dentro do ambiente da casa de Cornélio. Deu para entender, gente? Isso é só uma, como é que diz? É uma observação do texto, né? Mas a palavra recusar para mim é muito forte aqui. Então o que o texto diz? Então pode alguém recusar? Não. Essa é a mesma ideia daquela do eunuco. O eunuco falou, olha, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Pedro está falando, olha, eles foram receber o Espírito Santo. O que impede eles de ser batizado? Só que ele usou a expressão recusar a água, porque a água é levada até eles para batismo. Eles não podem recusar, porque o Espírito Santo veio verdadeiramente sobre eles. E aí vem o versículo 48. E ordenou, interessante a expressão, ordenou. Por que ordenou, gente? Que é uma ordenança. É um mandamento, é uma ordenança, é um sacramento, que foi instituído por quem? Por Jesus. Então veja que você não tem escolha, na verdade é um privilégio, é uma santa obrigação, né? Ora, se você recebeu o Espírito Santo, você também recebe o batismo com água. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. É claro, discipulado. Segue-se o discipulado. Amém, irmãos? Ele tinha um auxiliar aqui, Pedro ordena que seja batizado.
Tem, o pessoal que está com ele. É o pessoal que veio com ele, né? Que ficaram admirados, né? Nossa, o Espírito Santo veio sobre a gente. A revelação, pastor, diz assim, e em seguida, mandou que fosse batizado. Claro, né? Deve ser porque eu não leio esse texto, mas a conjunção grega deve dar esse conceito de uma ação subsequente. Né? Amém, irmãos? Então, o que eu quero que vocês observem nesse texto? Primeiro, alguém creu? Alguém recebeu o Espírito Santo? E alguém foi? Batizado. Deu para entender? Amém? Esse é o conceito. Então, entrando nessa questão do nosso batismo, que hoje a gente termina, pela graça do Senhor, hoje tem que terminar mesmo, né? Nós estamos trabalhando o batismo sobre 3 Fs. Quais são os Fs, gente? Fundação, forma e foco. Instituído, como ele é administrado e a quem ele se destina, né? Até onde ele se estende. E quando nós falamos da fundação, nós vimos que não é um conceito novo, ainda que tenha sido instituído por Jesus. E por que não é um conceito novo, Eudes? Uma revelação progressiva. Você está querendo falar muito chique? Não sei. Por que a ideia de lavar com água não é nova em Jesus? Que já era feito no antigo. Muito bem. Agora você respondeu corretamente. Mas também depois do rim, né? Depois da pista que você deu. Gente, o quiz não é assim, é fácil. Os termos neotestamentários são o quê, gente? Genéricos. O que significa isso, William? Significa, por exemplo, que se eu disser para você, batizar significa imergir. Pronto, temos que imergir todo mundo. É isso? Não. Por que não? A tradução do grego. Porque são genéricos. Existem inúmeras traduções para a palavra batizar. E uma delas é colocar a mão debaixo da água. É justamente o que se faz na aspersão. Você coloca a mão debaixo da água. Não pode ser essa ideia de medir o corpo inteiro. Ok? Terceiro, não há base bíblica para a necessidade exclusiva de imersão completa. Não tem. Vocês lembram que a Gemima tentou falar que Jesus tinha mergulhado lá, mas depois ela percebeu que não. Né? Texto nenhum na Bíblia vai dizer claramente que uma pessoa foi o quê? Submersa, imersa na água. Deixa eu fazer a posição. Vou fazer a posição. Posso respirar? O pastor Ângelo já tem mais noção de marketing, ele já faz a pose mais bonita. Quer que eu fique na posição aqui pra gente tirar? Deixa, assim, tá bem legal com esse... Né? Mas fica aqui do lado, como se estivesse dando aula pra eles, que eu vou pegar eles de fundo. Gente, bem natural. Finge que você tá dando aula. Eu tô tampando o Rodrigo e a Gemima, não? Faz assim, ó, pra mim. Não, vai cortar algumas pessoas, mas tem... São várias São fotos. Pode- Então, verifiquem, queridos. Não há base bíblica para a necessidade exclusiva. Porque o grande problema é qual? É dizer que é exclusivo. Se você não batiza por imersão, você não é crente. Não posso mexer? Pode, fica à vontade. Quarto, o Espírito foi derramado sobre nós. Por que batizamos por aspersão? É um símbolo visível de uma graça invisível. Ora, se o Espírito veio sobre mim, se ele caiu sobre mim, se foi derramado, a expressão bíblica, derramado sobre mim, obviamente a água será derramada. Ela cairá sobre você. Deu para entender? Essa é a ideia básica, tá? Então, o segundo F qual foi? A fórmula do batismo. Qual é a fórmula do batismo, Jacqueline? Aspersão. Você não está errada, Jaqueline. É uma forma importante, mas é a forma, como direi, visível. Eu estou falando da forma teológica. Primeira, a fórmula teológica. Primeiro, tem que ser em nome do Pai, do Filho e do... Tem que ser a fórmula trinitária. Você observou aqui no próprio texto de Cornélio que eles foram batizados em nome de Jesus. Os testemunhas de Jeová e outras pessoas que não creem na Trindade vão dizer que essa é uma prova de que Pedro não acreditava na Trindade. Que o batismo tem que ser feito em nome de Jesus. Mas esse texto e alguns outros do Novo Testamento que falam tanto
na pessoa de Jesus, ou outros casos, como em Moisés, por exemplo, não quer dizer que o batismo não tem que ser em nome dessas situações, mas apenas focos, referências a uma pessoa. Se você quer seguir um princípio da fórmula, a fórmula é aquela que Jesus disse. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que ser o quê? Simbólica. E aí, veja, eu coloquei apenas uma simbologia. Qual é? Com água. A aspersão e a imersão também são simbólicas, mas elas não são essenciais. Elas não dizem respeito. Olha, se eu batizar por imersão, por aspersão, eu vou estar quebrando o mandamento bíblico. Não, você não estará. Você vai estar quebrando se você não batizar com água. Se você batizar com Coca-Cola, vai ser estranho. Tá? Se você batizar com Coca-Cola, vai ser estranho. Tem o pessoal que faz isso aí, né? Diz que é bom pro cabelo. Sei não, Eu vi aí no vídeo desse TikTok. Terceira questão da fórmula. Tem que ser o quê? Um batismo passivo. Você não se batiza. Segunda questão importante. A sua mãe ou seu pai não te batiza. Olha, o seu tio não te batiza. A pessoa que discipulou não te batiza. Não existe esse princípio na Bíblia vinculado, o sacramento vinculado à pessoa que te discipulou, né? O sacramento sempre está vinculado ao presbítero do sacramento, ao presbítero docente, né? Eu expliquei isso quando nós falamos do presbiterato, se vocês lembram bem, senão está lá nos nossos vídeos gravados para você acessar. Mas eu expliquei que a diferença de um presbítero regente para um docente está justamente essa. Porque sobre o docente está o ensino das escrituras de maneira mais firme e também a administração dos sacramentos. Inclusive é esse que vai receber algum honorário da igreja naqueles casos que nós mencionamos. Eu falo isso, irmão, porque muitas igrejas hoje neopentecostais têm feito isso. Levam as pessoas para o tanque e aí... Cecília não está aqui não, né? Atos, não diga isso para ela. Mas ela me mandou um vídeo justamente... Olha que batismo lindo, pastor. Ela estava zoando da minha cara, imagina. Mas ela me mandou um batismo onde as pessoas estavam lá batizando umas às outras. E tinha a ver, assim, a pessoa que estava falando, que eu acho que era uma pastora, disse assim, o Fábio vai batizar o Jaqueline. Aquela vai batizar o Eli. Tipo assim, meio aleatório. Não era o Todo mundo precisa. oficial encarregado dos sacramentos que estava batizando. Aquele vai batizar, a esposa do pastor. Mas veja, irmão. Não posso nem quero. Eu sei que essas coisas são emocionantes, é legal, é bonito de se ver, maravilhoso. Mas a gente não faz porque é emocionante, porque é lindo, porque é maravilhoso. A gente faz porque é bíblico. Ou não? É ou não é? Deveria ser. Bom, se for bíblico, você não vai encontrar base bíblica para isso, né? Aí você fala, mas não pode, pastor? Claro que pode. Vamos supor, se eu for batizar o Rodrigo se converteu, mas vamos supor que Mara não, né? Mas se Mara estiver na igreja, né? Eu posso chamar a família do Rodrigo, posso chamar a esposa, posso chamar os filhos, para estar naquele momento ali ao lado dele, pela decisão dele, dar uma palavra para Mara, se converta, né? E batizar o Rodrigo. A gente pode ter esses contatos sem problema nenhum. O que a gente não pode fazer é falar, vem Mara, batiza o Rodrigo, né? Aí sim, diga, meu querido. Vamos entender o negócio do batismo. Aham. Mas vamos, digamos assim, não é o caso do presbiteriano, mas digamos que o irmão fala, não, mas eu quero ser batizado por imersão. E ele fala, não, eu quero, eu... Não será possível. Não será possível. Não pode ir para batista. Não será possível. Porque, veja, Não estou falando do meu querido, estou falando... porque, veja, o nosso entendimento sobre a forma do batismo, né, é que por aspersão, por imersão, por efusão, as três formas não importam, porque o batismo é administrado corretamente nos três casos. Não estou falando isso. Fato. Agora, não, desejo de isso. pessoa, né? Teologicamente, a gente aceita os três, mas administrativamente, nós exercemos dois. Essa é a questão. Então, se alguém quiser batizar por imersão, não conseguirá na presbiteriana. Uma presbiteriana de verdade. Tá? Antes que comentem alguma coisa. Uma presbiteriana de verdade, reformada, não vai batizar por imersão. Né? Por que não, pastor? Você vai me dizer, por que não? Porque o conceito reformado não é esse. Aí, o conceito de imersão é anabatista.
Vejam só. Vamos pensar na linha. A reforma aconteceu, né? A reforma aconteceu. E na reforma foi mantido o conceito de batismo por aspersão e efusão. Como eu disse para os irmãos, surgiu um movimento posterior chamado Anabatista, né? Anabatista. E o próprio termo, acho que já diz, né? O que quer dizer, né? O que é batista? Tem a ver com o quê? Batismo. Com batismo. E o que é a preposição aná? Aná é negar, né? Negar. Ou seja, nega-se o... Mas qual batismo que nega? Da reforma. O da reforma. Né? E qual que é o batismo da reforma? Por aspersão e por efusão, incluindo crianças. Então o que os anabatistas fizeram? Eles negaram isso aqui. Eles foram uma reforma da reforma. Né? Então qualquer igreja hoje, pentecostal, né, pentecostal de tradição anabatista, né, vai seguir o método imersionista. E qualquer igreja reformada, ligada aos princípios reformados, vai batizar por aspersão e por efusão. Né? Então, esse é o nosso entendimento. Agora, se o anabatista falar assim, mas a aspersão é o método correto, a gente vai dizer, é o que a gente acha que é mais bíblico. Aí o anabatista vai dizer, mas vocês aceitam o imersionista se ele for para a sua igreja? Claro. Vocês vão batizar de novo? Não. Por que não? Porque a forma não é essencial. O que é essencial é ser em água, em nome do Pai, do Filho e do... E um ministro ordenado fez isso? Fez. Então, recebe como mesmo transferência. Né? Agora vai o inverso. Não. Não, batismo. O William está aqui, ó. Aí o William vem para cá. Aí você chega aqui na igreja Anabatista e fala, olha, eu fui batizado lá na presbiteriana. Ah, tá. Nem que você era. Foi por um ministro ordenado? Foi. Foi, em nome do Pai. Foi o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Foi também. Foi. Foi com água? Um pouquinho só. Foi. Já tem 99% de acerto. Agora, para encerrar, a última pergunta. Foi por imersão? Não. Então tem que fazer de novo. Vou ter que batizar de novo, meu irmão. Que não valeu, não. Aí ele satisfaz, não é, né? Mas você percebeu como é que é complicado? Você vê que você atinge 99% da situação. Mas aí vem a pergunta, foi por imersão? Aí quando fala que por imersão, você fala não, tudo que foi feito, anulado. Mas aí se uma pessoa que se diz que está na presbiteriana quer ser batizado, mas quer ser por imersão, quer dizer que isso é bem importante para ele. Então ele não pode ser presbiteriano. Não, mas via de regra, irmãos, vamos atender. Eu falei isso aqui já, vocês não estão ouvindo. As pessoas que veem o imersão como um parâmetro a ser vivenciado, é porque acham bonito, é porque acham legal, é porque estão muito no contexto neopentecostal e acham que esse é o modelo adequado. Qualquer pastor... Tem que estar de roupa branca, inclusive. Né? Uma roupa branca. Qualquer pastor reformado não vai dizer para essa pessoa, você tem que ser da Batista. Não. A gente vai sentar com essas pessoas e vai mostrar na Bíblia para elas que não importa o método, né? Que o que importa é aquilo ali. Vai mostrar para ela esse conceito das igrejas e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai esclarecer. Ela fala, não, pastor, já que é isso, eu entendi, eu vou ser batizado por essa pessoa. E talvez ela fale assim, mas eu queria um pouquinho mais de água, pode ser por efusão? Pode, não tem problema. Né? Pastor, só um pequeno comentário. Tem dois pastores que eu conheço que nós conhecemos. Eles mesmos já chegaram a dizer que eles batizaram por aspersão, porque não tinha condição de fazer por imersão. A pessoa tinha problema dela, não tinha como ir às águas. Então, isso eu direi no final. Segurei. Segurei. Fórmula. A missão. Foco. Então, foco que nós terminamos aqui na aula passada. Primeiramente, nós falamos que não deve ser ministrado àqueles que estão fora da igreja visível. E depois falamos que deve ser batizado aqueles que creram e os seus filhos. Lemos os textos de Deuteronômio, onde eu coloquei ali as crianças dentro do pacto, porque a gente diz que criança não crê, mas veja que Deus não estava se portando com isso, porque ele determinou que as crianças deveriam também fazer o quê? Obedecer aos os estatutos, seguir os mandamentos. E a grande pergunta mas qual criança pode fazer isso? A resposta é óbvia, nenhuma. Mas é porque no pacto, Deus está pactuado com as famílias. Lembra disso? Então, está todo mundo incluído no
pacto. Agora, para a gente entender melhor essa realidade, eu convido vocês, então, a abrir Gênesis 17, 7. 7 a 12. Porque o grande diferencial da igreja reformada, aliancista, é que Deus só tem um pacto. Deus só tem um pacto. É o pacto dele com o seu povo. Antes, esse pacto do Antigo Testamento, ele era administrado de algumas formas que apontavam para o descendente da promessa. Lembra? Agora que o descendente da promessa chegou, e o nome dele é Jesus, ele diz, essa é a nova aliança do meu sangue. Aí vocês lembram da palavrinha, né? Qual é a palavrinha? Quem lembra? Onde está o conhecimento de grego de vocês? Nova de Neos ou Kainos. Kainos. Estou gastando um pouco do grego aqui. Neos. Kainos. Neos. O que é neos? Algo novo, que foi criado agora, do zero. Foi criado do zero, novinho. Não existia antes. Deu para entender? Então, se eu vim aqui agora, tem alguma coisa aqui? Não. Se eu faço aqui um móvel, eu falo, esse é um novo móvel. Significa o quê? Que ele não existia antes. Ele é um neos. Mas no grego, né? Aqui, ó. Esse móvel está aqui. Aí eu faço um móvel a partir desse aqui. Qual é a palavra? Kainos. E quando Jesus fala da nova aliança, qual é a palavra que ele usa? Kainos. Ele não veio fazer algo novo, totalmente novo, que nunca existiu. Mas ele veio continuar e revelar e completar aquele que já existia. Pastor, quando o Nicodemo estava aqui nas perguntas e respostas, eu não estou conseguindo lembrar. Ele chegou a falar que é uma aliança, um pacto, mas são duas o quê? Administrações. Dispensações. Dispensações. Isso. Que é o Antigo e o Novo. Antigo e Novo Testamento. O que significa dispensação? É a maneira como é revelado? É a maneira de se exercer. No caso do Antigo Testamento, por meio de sombras que apontavam para o Messias. No Novo Testamento, por meio do próprio Messias revelado. Certo. Basicamente. Uma aliança, um pacto. Mas Um duas testamento, dispensações. porque testamento significa aliança, né? Mas aí, nesse sentido. Mas aí, quando você pensa em dispensação, você está separando essas duas Duas realidades. maneiras de se revelar. Todo mundo abriu Gênesis 17? Então, essa é a promessa de Deus para o seu povo, e no caso Israel, né? Em Abraão. Vamos lá? Versículos 7 a 12. Então, olha essas palavras ditas a Abraão. A casa Abrão, que vai virar Abraão, né? Ele diz assim, estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência, no decurso das tuas gerações. Você percebe que a aliança, meu irmão, ela tem a ver com a posteridade, com as gerações. Não apenas isso, ele diz, aliança perpétua, para o seu Deus e o Deus da sua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das tuas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim, vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado em qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Amém? Então, o princípio básico da antiga dispensação. Há uma aliança entre Deus e o seu povo e há um sinal dessa aliança. Qual é o sinal? Circuncisão. E esse sinal é aplicado a quem? A todos os homens, né? Que são os representantes das suas famílias. No caso, todos os homens são circuncidados. Mas e as crianças? Também. Ao 8º dia, os meninos eram circuncidados. Ou seja, todo o povo de Deus fazia parte do pacto. A questão é, o que você faz com isso?
Isso é algo só para Israel? Se você entender que é algo só para Israel, e principalmente os neopentecostais e pentecostais vão ter que afirmar isso para defender muitas das suas doutrinas, eles vão negar qualquer parte dessa aliança de Abraão em nós. Eles não são aliancistas, mas nós o somos. E por que nós somos? Gálatas 3. Gálatas 3, versículos 7 a 9. Depois 3, 14, depois 29, para não ler o capítulo inteiro. Mas se você quiser ler o capítulo inteiro depois, é uma ótima leitura. 3. A epístola de Gálatas, irmão, ela é escrita pelo apóstolo Paulo justamente para defender muitos aspectos do Evangelho da Graça frente a muitos irmãos que achavam que deveriam permanecer nos velhos ritos da aliança antiga. Porque na aliança antiga, o que nós tínhamos algumas maneiras de fazer, os aspectos da aliança, as obrigações da aliança, eram feitas de alguma maneira na antiga, que agora não deve ser feito mais na nova. E por que não deve ser? Porque Cristo as completou. Né? Então, o que Cristo completou? Na antiga aliança, você devia sacrificar um animal para perdoar o seu pecado. E agora? Não. Por quê? Porque aquela ideia apontava para Cristo. Cristo agora se sacrificou por você. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele completou. De uma única vez, ele perdoou todos os pecados. Você agora não precisa mais cumprir esse aspecto da aliança. Porque Cristo cumpriu. Deu para entender, gente? Então você tem que ler as alianças dessa maneira. O que Cristo complementou e o que permanece. Então, por exemplo, Jesus disse, olhai o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Fique à vontade, meu querido. Viu? Olhai o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Isso é um aspecto da aliança dentro da lei de Moisés. E aí Jesus falou, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Aqui o que Cristo está dizendo? Ele está ampliando o leque da aliança. Demonstrando que uma coisa que estava lá, agora deve ser vista de uma perspectiva diferente. Então, toda vez que você fizer essa análise de Antigo e Novo Testamento, você tem que preocupar-se com essa realidade, para que você possa entendê-la melhor. Amém? Então, Gálatas 3, 7, 9, o que diz? Olha aí. Então, aquela promessa de Abraão ficou só no Antigo Testamento ou ela está em nós? E aí o apóstolo Paulo vai dizer. Então, Gálatas 3, 7 diz, sabei, pois, que os da fé... Quem são os da fé? Os da fé são os eleitos, a igreja, né? Os da fé é que são filhos de... Olha, qual que é a ponte que ele está fazendo aqui, gente? Ele está dizendo que a igreja é a descendência de Abraão. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a... Você já imaginou o evangelho em Abraão? Mas ele está lá, na figura do descendente. Né? Pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão abençoados todos os... Olha, o que Jesus declarou na grande comissão? E esse evangelho vai ser o quê? A todas as nações. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente. Essa expressão é uma outra maneira de dizer. Aqueles que estão na mesma aliança que Abraão são abençoados como ele é. Porque Deus disse, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós somos abençoados com o crente Abraão, irmão. Olha o 13, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O descendente, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Você está percebendo a ligação da antiga e da nova aliança? Paulo está fazendo o que justamente aqui? A conexão, né? Agora versículo 29. E se sois de Cristo,
também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a... Vamos repetir aqui, gente? Quem está dizendo? E se sois de Cristo, também sois... Descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vocês e eu, nós somos herdeiros segundo a... Aí vem aquele texto. Pois a promessa não é para vós apenas, mas para os vossos filhos, os que estão perto, os que estão longe. Para todos aqueles que Deus chamar. Em Abraão. Em Abraão. Né? Então, é isso que é ser aliancista, irmão. É você conseguir fazer essa ponte. Perceber que a palavra de Deus ela é completa em si. Amém? Eu coloquei ali 1 Coríntios 7,14, que é o texto que fala da esposa ou do marido crente ou não crente, onde os filhos são santos. Né? Ali é um aspecto interessante porque mostra justamente que se você tem uma pessoa da família que está aliançada com Deus, os seus filhos já são parte desse pacto. Porque fala que, olha, se o marido crente convive com a mulher não crente, se a mulher não crente convive com o marido crente, né? Um abençoa o outro. Não é o que o texto diz? Mas ele fala assim, de outra sorte, seus filhos não seriam santos, separados. Lá não fala o conceito de idade, né? Mas lá a palavra, coloquei aqui, né? Técnicos. É a palavra para quê, gente? Criança imatura. Então o que quer dizer? Olha, os seus filhos são santos, eles são separados. Olha, se meus filhos são santos, se eles são separados, se eles são de Deus, se a promessa de Deus está sobre eles, se é tão abençoado assim, por que negar o batismo? Qual que é a ideia? Se você não soubesse nada, para mim isso já seria suficiente. Amém, queridos? Então aí agora vem aqui a ideia para você captar. Vamos colocar olho na tela. Olho na tela. Gente, não é difícil entender o princípio aliancista. Vamos lá. Antigo e Novo Testamento, as duas dispensações, né? Você tem um Senhor, um povo, uma aliança, uma fé e um sinal. Existe um Senhor no AT e no NT, um povo no AT e no NT, uma aliança no AT e no NT, uma fé no AT e no NT, um sinal no AT e no NT. Então vamos lá. Isso em termos gerais, tá, irmão? Então veja, quem é Senhor no Antigo Testamento? Yahvé. Quem é o povo de Deus no Antigo Testamento? Israel. Qual é a aliança, né, no Antigo Testamento? Qual é a fé no Antigo Testamento? O que viria. Qual é o sinal do Antigo Testamento? Isso é claro para vocês? Sim. Vocês conseguem ver isso claramente no Antigo Testamento? É isso? É isso. Ora, ou você pega o seu Antigo Testamento e isola ele, nada disso aí valeu, isso Deus fez no passado, porque fez e não deu certo, então ele tentou várias vezes e não deu certo, e aí ele enviou Jesus e aí deu certo. Plano B, né? Plano B. Ou você entende dessa maneira, que eu espero que não, ou você entende que um Senhor no Antigo é o mesmo Senhor no NT. Então aquele que é chamado de Yahvé no AT, no NT é chamado de quê? Jesus. E vocês que estão estudando teofonia comigo, percebem isso. Yahvé e o anjo do Senhor estão o quê? Juntos o tempo todo. Né? Ele é Yahvé. Então, e ele está inclusive aonde? Em Gênesis 17. Esse texto de Abraão. Essa aliança que é feita com Abraão é feita por Yahvé, que é o próprio anjo do Senhor. Então, ele é Jesus. Olha, quem é o povo do NT? A igreja. Ora, mas a igreja e Israel são diferentes? Não. É o mesmo povo, mas sob duas dispensações. Porque você vai perguntar, pastor, todo Israel foi salvo? Não. Toda a igreja é salva? Não. Todo mundo está na igreja visível é salvo? Não, óbvio. Nós não estamos falando desse sentido estrito. Estamos falando daqueles que estão dentro de Israel, ou dentro da igreja, que são os da fé. Aqueles que creram. Amém? Aqueles que creram. Agora, no Antigo Testamento, eles são chamados de Israel. E no Novo Testamento? De igreja. E a aliança? Como é que é a aliança? A aliança é em Abraão,
mas no Novo Testamento ela é em Cristo. Ele disse, esta é a nova aliança no meu sangue. Agora, se você lembra que no texto que nós acabamos de ler aqui, ó, texto de Gálatas, ele disse assim, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Ora, o que Paulo está fazendo? Se sois de Cristo, também são o quê? Ora, a aliança com Cristo é a aliança com Abraão. A aliança com Abraão é a aliança com Cristo. É a mesma coisa. Aí a fé. Então, no Antigo Testamento, a fé era naquilo que viria, no descendente, no Messias, na raiz de Jessé, no rebento. Lembra das promessas? É isso. E no Novo Testamento? Como é que é a fé no Novo Testamento, gente? No que veio. Quem veio? Ora, vocês devem se arrepender e crer em Jesus para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos. Jesus, é tudo o quê? Apontando para? Que veio. Que veio, chegou. Amém, irmão? Você percebe? Quando se lança para o futuro, a promessa escatológica, né? A promessa é a mesma, não muda não. Você vai falar assim, pastor, mas no futuro então como é que seria? A fé então no passado era no que viria. No Novo Testamento é no que veio. E para nós? No que voltará. No que veio e que não voltará. Que era, que é, que é. E aí fica a grande pergunta. Tá, você concordou com isso tudo? Concordou? Então tá, eu concordo que Yahvé Jesus, Israel é a igreja, Abraão em Cristo, naquele que viria e que veio, e aí o sinal no Antigo Testamento é a circuncisão. E no Novo Testamento? Batismo. Batismo. Percebe? Isso é uma aliança administrada em duas dispensações diferentes. O modo vai ser diferente, mas a essência espiritual é a mesma. Amém, querido? Amém. Eu sei que a nossa digníssima Thaís já disse que acabou, então vamos concluir. Então vamos lá, leamos juntos. Ainda que o modo de aplicar a água não seja essencial, a ordenança o é. Todos aqueles que creem em Jesus e seus filhos devem ser batizados. Muito bem. Segunda conclusão importante. O ministro do Evangelho, legalmente ordenado, deve batizar o candidato com água, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Correto? Terceiro. Vamos lá? Não é necessário imergir na água o candidato, mas o batismo é devidamente administrado por efusão ou aspersão. Essa é a nossa ideia, nosso conceito é isso. Não é necessário. Próximo, vamos? Os demais sentidos da palavra batizar, incluindo os conceitos de purificação do Antigo Testamento, viabilizam a continuidade da aspersão no sacramento do batismo. Por que viabilizam? Porque todos os conceitos de batizar no Antigo Testamento são sinais de aspersão, de lavagem das mãos, nunca de imersão da pessoa toda. Né? Fechando. Além disso, o batismo de quase 3.000 pessoas, depois 5.000, em uma cidade sem rio, Jerusalém, e de cristãos em locais fechados, inviabilizam um modo intervencionista. Ou não? Inviabiliza? 3 a 5 mil pessoas sendo batizadas em Jerusalém? Alguém vai falar assim, mas tem um tanque de Siloé, meu irmão. 3.000 pessoas, né, gente? Isso é Dois minutos cada um. Mas veja assim, o tanque de Siloé era um tanque do Estado, né? Vamos supor, você sabe como é que é lá no Brasil? O Brasil é quente, né? Não tem aquelas fontes no Brasil que o pessoal faz na praça, bota lá o chafariz, a água, né? A vontade que você tem de entrar naquele negócio de calor é grande? Mas você pode? Você pode entrar? Não. Porque se você entrar, o que vai aparecer? Vai aparecer um policial,
vai aparecer alguém e vai, você não pode ficar aqui. Vou sair. O tanque de Siloé não é possível utilizar. Aí eles vão dizer assim, tá, mas tem um rio que corre em Jerusalém. Qual que é o nome do rio aqui? Cadê o nome do rio, gente? É um ribeiro, na verdade, né? Ribeiro de Cedron. Ribeiro de Cedron. O ribeiro é algo que não existe. Ele existe uma época do ano. Quando chove. Ele existe uma época do ano. Mas ele corre assim, rapidamente, esse ribeiro. E não é na época do Pentecoste. Para complementar. Não é no mês de junho. O Pentecoste é na época da colheita, já é seca, né? Então tipo assim, poxa, então tinha que ser no Pentecoste para batizar 8 mil pessoas, né? Isso é interessante, está correndo na mesma época. Acho que Deus podia ter providenciado isso, né? Descido o Espírito Santo nessa época especificamente do ribeiro, para que as pessoas pudessem ser batizadas. Mas não. Então nem o tanque de Siloé, nem o ribeiro de Cedron poderiam ser utilizados nesse contexto ali. Ó. E aí o fato dos cristãos ainda serem batizados em locais fechados inviabiliza ainda mais. Amém? Então, para fechar, e aí vem a questão que o nosso querido Eli falou, né? Vamos juntos? A aspersão É a forma de batismo que se adequa em qualquer lugar, em qualquer circunstância e com qualquer pessoa. Esse é o aspecto. Ela se adequa em qualquer lugar, em qualquer circunstância, a qualquer pessoa. Se eu vou ao hospital, prego o evangelho para uma pessoa e ela crê, muitas restrições médicas vão impossibilitar você ter acesso àquela pessoa com óleo. No caso dos neopentecostais, por exemplo, não pode passar óleo. Então, se você considerar o óleo uma questão extremamente importante para a salvação de alguém, você está com um problema sério. Você também não vai poder botar essa pessoa numa piscina. Né? Eu acho que a Bíblia é muito clara dizer que quem crê, o batizado, né, será salvo. Temos que batizar essa pessoa. Olha, se temos que batizar essa pessoa, só tem uma forma de fazer isso. Qual? A aspersão. Tem que ser aspersão. Eu já vi batismos com algodão, irmãos. Porque a pessoa não podia ter acesso à água, inclusive. Então, a aspersão possibilita isso. Agora, a imersão não impossibilita. Agora, se o imersionista falar assim, mas a forma não é importante, eu vou batizar nesse caso por aspersão, eu falei, tá bem. Mas faça isso para todos os casos, meu irmão. Não faça só para aquele que está na cama. Né? Por que para ele você pode abrir uma exceção, mas para o presbiteriano que quer comungar na sua igreja, que está em são, você não pode fazer? É incoerente. Né? Então mostra que isso é algo que tem que ser refletido. Então, para mim, meu irmão, acho que é isso que você tem que chegar a esse entendimento. Nós entendemos que é o mais bíblico e nós exercemos a aspersão e a efusão justamente porque ela vai se adequar em qualquer lugar, em qualquer circunstância e a qualquer pessoa. Amém? Amém. Fechou? Thank you, God. Thank you. Não vai mais falar de batismo? Fechou, essa é a última aula. Então, uma última pergunta. O tempo acabou. Então, eu vou perguntar só para você. Mas aqui, gente, então, próxima aula, iniciamos o segundo sacramento, Santa Ceia.